Fala, meu querido aluno, e na aula de hoje vamos falar sobre grandezas diretas e inversas. É isso aí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretas, grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Essa ideia, quando a gente está sobre grandezas, nossa, é muito amplo, então nós vamos ter outros vídeos e você fica na aguardo, tá bom? Que serão vídeos importantes. Mas hoje vamos falar um pouquinho. Grandezas diretamente proporcional. Primeiro, o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, tudo aquilo que eu posso calcular, tudo aquilo que eu posso produzir. Isso são grandezas. Exemplo, eu posso medir a velocidade? Posso, é uma grandeza. Eu posso medir a distância? É grandeza. O tempo é grandeza. A produção de pães é um tipo de grandeza. Então, existem vários exemplos de grandeza que a gente vê no dia a dia, tá bom? Então, tudo aquilo que pode ser medido, calculado, produzido, contado, é exemplo de grandeza. Interessante que numa situação eu posso ter mais de uma grandeza e elas se relacionam ou não. Exemplo de grandeza que não se relacionam. A nota do aluno e a altura do aluno. Será que quanto mais alto o aluno é, maior vai ser a nota dele? E quanto mais baixo o aluno, menor a nota dele? Pensa aí comigo. Você deve estar pensando, meu Deus do céu, eu sou muito baixo, então minhas notas serão baixas? Não. Então, nessas grandezas, elas não têm proporção, uma relação de proporção. Beleza? Agora vamos falar sobre relações que têm proporção. Vamos falar hoje sobre diretamente proporcional. O que quer dizer diretamente proporcional? Exemplo, quanto maior a distância, será que o tempo de chegada vai ser maior se a velocidade for constante? Percebem? Então vamos lá. Eu saio daqui e vou até um determinado lugar. É a distância. E vou caminhando de boa. Eu faço determinado tempo. Agora, se eu aumentar a distância e também continuar caminhando de boa, mesmo a passada, e aí eu te pergunto, será que o tempo vai aumentar ou diminuir? Você deve estar pensando, e isso acertou quem disse que vai aumentar. Quanto maior a distância, o tempo de chegada vai ser maior. E quanto menor a distância, o tempo de chegada é menor. O que eu percebo nisso? Que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Eu vou desenhar duas setas. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Vamos a uma situação aqui. Na bula de um remédio, a dosagem recebida é diretamente proporcional. Já está dizendo que é diretamente proporcional ao peso da criança. Sabendo que são recomendadas 3 gotas do medicamento a cada 2 quilos. Então, se a criança, a cada 2 quilos que a criança tem, 3 gotas. Então, a dosagem oferecida para uma criança que tem 18 quilos vai ser de quantas gotas? Ah, professor, dá para fazer por lógica. Perfeito. Mas essa lógica, vocês vão entender que ela sai da ideia aqui de uma grandeza diretamente proporcional. Então, vamos montar aqui bonitinho. Vamos lá. Primeira quantidade de gotas. Eu vou colocar bem aqui, ó. Quantidade de gotas. 3 gotas. Vou fazer uma relação. 3 gotas a cada... Então, a cada 2 quilos, 3 gotas. Já fiz a primeira relação. E a pergunta é, se for 18 quilos, a relação vai ser X gotas. 3 gotas, 2 quilos. 18 quilos, X gotas. Eu não sei. Não, você vai fazer por lógica. Beleza, nós vamos fazer por lógica e também pela regra que eu vou apelidar de regra do X-Men. Beleza? A regra do X-Men é o apelido que eu dei. Nada mais é do que a regra de 3 simples que você já deve ter estudado. Tá bom? Então vamos lá. Repare que eu posso montar 2 frações de boa. Vou deixar bem que eu posso montar 2 frações. 3 barra x. Já que tem proporção, então eu posso botar essa igualdade. 2 barra 18 e fazer a regra de 3. Posso montar em forma de fração ou eu posso ir logo direto aqui.
tá bom? Você que escolhe. Vamos usar então a regra do X-Men. X lembra a letra X e X lembra multiplicação. É uma dica para vocês aí, tá? Dica do Lindoso. Então, faz aqui, produto cruzado, X-Men, não é vapo não, viu galera? Não é vapo não. E aí nós vamos multiplicar. Como se fosse aqui, ó. Como se fosse não, é a regra de 3. Você pode colocar no modelo de fração, ou então nesse modelo direto, tá bom? Vamos fazer o cálculo. 2 multiplicado por x continua dando 2x, graças a Deus. Igual, tem proporção, 3 vezes 18 é igual a 54. Uau, professor, virou uma equação simples do primeiro grau. É isso aí. X é igual a 54 dividido por 2. X é igual a 27 gotas, que era o objetivo na questão. Caraca, professor, sempre dá certo. Se as grandezas são diretamente proporcional, sempre vai dar certo usando a regra de 3, apelidada pela regra do X-Men. Ok? X igual a 27 gotas. Tá, professor. E se fosse por lógica? Bom, algumas questões dá para fazer tranquilamente. Olha o raciocínio. De 2 para 18, vocês concordam que é multiplicado por 9? É mesmo, professor. 2 vezes 9 dá 18. Se ela é diretamente proporcional, e esse lado é multiplicado por 9, obrigatoriamente, todo lado também é multiplicado por 9. Vamos ver. Vezes 9. Será que vai dar 27? 3 vezes 9 é igual a... Uau, deu o mesmo resultado. É isso aí. Então, a matemática é linda por causa disso. São vários caminhos, vários raciocínios chegando ao mesmo resultado. Então, galera, esse é um pouquinho só de grandeza diretamente proporcional. É só o começo. Abraços. Fui!